PPS teve participação decisiva no processo de impeachment. Por coerência e responsabilidade, nós participamos do governo de transição, que era uma imposição constitucional. Nesse sentido, o momento da minha saída do Ministério da Cultura foi um momento de afastamento do governo. Tornamos-nos independentes, mas é bom que se saliente. Continuamos responsáveis pela transição e apoiando as reformas que estavam sendo feitas e que precisam ser feitas e que o país necessita. Importante salientar, nós estamos inclusive tendo sinais muito positivos de uma retomada do processo econômico no país, de desenvolvimento, de crescimento, enfrentando o problema do desemprego, os problemas sociais que daí são advindos, inclusive melhorando toda uma percepção que se tem de questões básicas como educação, saúde e segurança. Nesse sentido, o PPS vem propondo e tem trabalhado com outras forças democráticas brasileiras, particularmente aquelas que participaram do processo de impeachment e são responsáveis pelo governo de transição, para constituir um bloco que, unido, participe das eleições de 2018 e ofereça um programa para o Brasil, um programa de crescimento e desenvolvimento econômico e de buscar toda uma sociedade mais integrada, sustentável e melhor. O PPS tem uma posição muito clara de que todo o pedido de investigação deve ser concedido. E foi com esta visão que nós votamos favoravelmente a primeira denúncia do Procurador-Geral da República em relação ao presidente Michel Temer. Vamos manter essa posição nessa segunda. Não é reconhecendo culpa, dolo, não é reconhecendo nada da delação que fundamenta a denúncia, mas é não impedir que ela tenha prosseguimento. Esta é uma posição clara e que será reafirmada pelo PPS. O PPS vê com preocupação o surgimento de alguns órfãos da ditadura. Imaginam que foi um tempo maravilhoso. E evidentemente não foi. Foi um tempo que infelicitou a nação brasileira. E não pode voltar. E é necessário para isso posições firmes de repúdio a toda e qualquer manifestação pretendendo trazer de novo para nós brasileiros a ditadura, a tortura, o exílio e a morte, a censura e a falta de liberdade. Nesse sentido, nós do PPS estamos à frente, na vanguarda da luta pela democracia. Talvez a mais grave crise que o Brasil viva hoje é a crise moral, a crise da corrupção. Crise que desvia 220 bilhões de contas públicas para contas privadas. Recursos que saem da educação, da segurança pública, da geração de emprego, da saúde pública, para alimentar essas quadrilhas que estão sendo presas pela Operação Lava Jato e que constrange todos os brasileiros de bem. O PPS é um dos poucos partidos, um dos 5 partidos no Congresso Nacional que não tem ninguém envolvido nem na Odebrecht, nem no escândalo da JBS, nem na Lava Jato. Portanto, é para dizer que é possível fazer política respeitando, zelando pelo dinheiro do contribuinte. A sociedade brasileira está indignada com os supersalários. E é uma regra muito simples, o que manda a Constituição. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso estamos trabalhando. Em novembro vamos apresentar o nosso relatório para acabar definitivamente com privilégios e abusos nesse país, especialmente daqueles que usam dinheiro público. PPS com o povo brasileiro. A participação da mulher na política é fundamental para a ampliação do debate de temas importantes para o país. Na reforma política, o PPS combateu o fundão partidário de 3 bilhões e meio de reais para campanhas políticas. Nossa bancada feminina lutou bravamente contra essa tentativa. O PPS incentiva a participação feminina e luta pela garantia de mais mulheres nos espaços de poder. É por isso que o partido apresentou proposta para ampliar as vagas majoritárias para mulheres em todo o Brasil. O PPS sabe que lugar de mulher é na política. Felice
Junte-se e participe. Muitos são os que sofrem com a insegurança do nosso país em vários sentidos, seja pelo medo da violência ou por aguardarem por atendimento nas filas de hospitais, creches ou pelo desemprego. Enquanto alguns se preocupam apenas com direita, esquerda, base, oposição, a população quer mesmo é resultado, política decente, serviço de qualidade, eficiente, com respeito ao dinheiro público. Fazer acontecer sem vaidade política, mas porque nossa gente, nosso país precisa para desenvolver e seguir em frente, é a nossa tarefa, garantindo inclusive maior participação da mulher na política. É assim que o PPS faz. O país vive um momento difícil, onde a política está desacreditada e a corrupção tomou conta. Nós precisamos pensar e fazer diferente. Precisamos da sua participação para renovar as esperanças por um país mais forte, com mais saúde, mais segurança pública, mais educação para nossas crianças e jovens. Só assim superaremos tudo isso que estamos vivendo. Com a sua participação, em especial com a sua participação mulher. Teu lugar também é na política. A sociedade brasileira está passando por um amadurecimento político. E agora é a hora do Brasil reforçar a sua imagem para o mundo. O PPS apoia uma política externa moderna, democrática, que defende os direitos humanos e que vise uma integração econômica. Nesse momento de tamanha crise política, precisamos cumprir o nosso papel de verdadeiros representantes da vontade popular. E o combate à corrupção é fundamental para termos um país com educação decente e serviços públicos de qualidade. O primeiro passo é acabar com o foro privilegiado para políticos e autoridades. O PPS trabalha para aprovar esse projeto ainda este ano. Chega de impunidade. E se você pensa assim, venha para o PPS. Nós do PPS, do Congresso Nacional, continuamos trabalhando na defesa de políticas habitacionais mais amplas. Não vamos aceitar que a crise econômica faça diminuir os investimentos em moradia. Há milhões de brasileiros que precisam e não têm a sua casa própria. Política séria é o nosso compromisso. Você sabia que a reforma da Previdência acaba com as superaposentadorias? Certamente você não sabia, mas é a pura verdade. A partir dessa reforma, eu que sou deputado, o juiz de direito, ninguém poderá se aposentar com valor acima do teto do INSS, que é de R$ 5.531. Essa é a proposta do PPS: acabar com os privilégios, proteger quem tem menos e salvar a Previdência Social. Saúdo o nosso produtor rural, está salvando a lavoura. Produz, respeitando o meio ambiente, alimentos saudáveis. Nosso produtor merece crédito, seguro agrícola, apoio à pesquisa. Compromisso do PPS. Vitória, mais uma vez, está entre as cidades mais inteligentes e humanas do país. Esses prêmios são de todos nós, população, servidores, gestores, todos que fazem a gestão compartilhada. É o reconhecimento de um trabalho coletivo, afinal, somos todos prefeitos. Esse é o jeito PPS de trabalhar. Eu creio que agora o Brasil está na hora de fazer suas escolhas. E entre as escolhas é fazer reformas, as reformas que o Brasil precisa. E aí vai precisar sim de uma reforma na Previdência, porque vivemos mais anos e temos menos filhos. Vai precisar de uma reforma nas regras entre capital e trabalho, por causa da modernização. Vai precisar de uma reforma tributária para fazer com que paguemos menos impostos e os ricos paguem mais do que os pobres. E a mãe das reformas, que é uma reforma política, barateando o custo das campanhas, fazendo com que os políticos tenham compromissos. Por exemplo, além da ficha limpa, que já impede corruptos, uma espécie de currículo limpo, que impeça de ser candidato o político que não definiu bem as prioridades, que foi irresponsável com as contas, que construiu estádios desnecessários em vez de escolas necessárias. Nós precisamos, sim, de reformas. Sem isso, vamos ficar para trás. O Estado brasileiro é amarrado no corporativismo, na ineficiência, amarrado pelos empreiteiros, pelos corruptos, por políticos que não têm sentimento de nação olhando para o futuro. Nós temos que desamarrar o Estado brasileiro com eficiência, com compromisso. 2 palavrinhas só:
compromisso com o país e com o futuro. E, ao mesmo tempo, eficiência, fazendo com que ele funcione bem, gastando pouco.